Tudo bem? Vou começar o vídeo dessa vez um pouco diferente. Vou te pedir para apertar o joinha aqui, compartilhar com alguém daí do nossa faculdade, ou se você conhece alguém que está fazendo as outras disciplinas que a gente passou no módulo passado, envia para essas pessoas, vai me ajudar e eu continuo ajudando vocês aqui. Vai ser independente disso, mas, né? Me ajuda, eu te ajudo, a gente se ajuda e vai dar tudo certo. Também se inscreve no canal, vai ser legal para mim. Vou continuar. Eu fico muito, extremamente feliz quando vocês mandam um recadinho, mandam um comentário dizendo para eu continuar. Isso me enche o meu coraçãozinho fica bem quentinho. Eu fico com mais vontade de voltar aqui e continuar. Mas, dito isso, vamos lá, nossa segunda. Segunda? O nosso segundo capítulo de. Meu Deus, esqueci o nome da matéria. Farmacologia e fitoterapia. Espero que vocês tenham gostado do primeiro. Me deixa aqui qualquer comentário. Não esquece que eu estou aberta aqui, a gente está construindo isso aqui juntos. E falando nisso, aproveito para dizer que vou começar esse segundo capítulo de um jeito diferente. Por favor, se vocês acharem melhor ou não gostarem desse modo, vai ser todas as páginas pretas é o modo novo e as páginas brancas vão ser o modo diferente, o modo como a gente já estava fazendo. É apenas um teste aí. Vocês me digam se gostaram mais do modo preto, do modo branco, a mistura dos dois e a gente vai seguindo aí. Então, sem mais delongas, vamos lá. Fármacos que atuam no trato gastrointestinal. Então, a gente vai falar do trato intestinal. A gente começa falando, então, que o trato gastrointestinal, o TGI, é um sistema endócrino especializado, né? Então, ele tem especializações próprias, né? E ele pode ser falado como um sistema nervoso entérico, chamado de SNE. Bom, a gente começa falando, lembrando aí o que seria o trato gastrointestinal. Então, ele começa com a cavidade oral, consiste entre boca e faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. E ele fala que tudo aquilo que não é absorvido sai do nosso corpo pelo orifício chamado ânus. Então, o trato gastrointestinal, tem duplo controle, o neural e o hormonal. O sistema nervoso entérico pode atuar independente do controle do sistema nervoso central. Ele controla a motilidade, a secreção, o crescimento do trato digestório. Ele possui neurotransmissores e neuromoduladores, assim como o sistema nervoso central. Os neurotransmissores e os neuromoduladores liberam serotonina, peptídeo intestinal, vasoativo e óxido nítrico. Bom, o trato gastrointestinal, ele possui hormônios, dos quais gastrina e colestoquina. Gente, nomes para mim é uma coisa, tá? Então, desconsiderem aí. Então, possui hormônio a gastrina e colecistoquina. Aqui eu quero abrir uma parênteses que muito apareceu a palavra secreções parácrinas. Então, fui procurar o que são secreções parácrinas, né? São substâncias químicas liberadas pelas células do corpo que afetam outras células nas proximidades, geralmente dentro do mesmo tecido ou órgão. Então, quer dizer que qualquer secreções parácrinas, se a gente lê parácrinas, ela não vai atuar no corpo como um todo, vai atuar principalmente nas proximidades, tecido e órgão. Então, no sistema do gastrointestinal, possui secreções parácrinas. Uma delas, os peptídeos reguladores. O mais importante desses peptídeos reguladores é a histamina. A gente tem histamina no corpo inteiro, mas aqui a gente está falando especificamente dessa secreção parácrina, ou seja, ele vai atuar no trato gastrointestinal, chamada histamina. A histamina regula a acidez gástrica e estímulo da secreção ácida do estômago. Então, se a gente tem qualquer fármaco que vai atuar na inibição da histamina, a gente está falando que vai atuar na regulação da acidez gástrica e do estímulo da secreção do ácido no estômago. Bom, aqui a gente entra com a parte da secreção gástrica e eu quis deixar bem assim digitado, porque ele é partes importantes, né? Então, secreção gástrica. As secreções gástricas são fundamentais para o processo de digestão e absorção.
Deste modo, ácido clorídrico é secretado no estômago pelas células parietais em média de 2,5 litros de suco gástrico por dia, tendo como principais componentes proenzimas ácido clorídrico. Essas secreções são influenciadas por hormônios como histamina, o hormônio local estimulador. Lembra que a histamina aqui a gente está falando de uma secreção parácrina, né? Então, histamina, o hormônio local estimulador. A histamina atua de forma parácrina nos receptores H1 das células parietais. Gastrina, hormônio peptídeo estimulador. A sua principal ação é a estimulação da secreção de ácidos pelas células enterocromafins, através da sua ação nos receptores de gastrina e colecistoquina 2. Lembrando que a gastrina e a colecistoquina são hormônios do trato gastrointestinal, que aumentam a concentração do cálcio intracelular. A acetilcolina é um neurotransmissor estimulador. A acetilcolina, juntamente com uma bateria dos outros neurotransmissores e peptídeos, é liberada de hormônios colinérgicos pós-ganglionares. Estimula receptores M3 muscarínicos específicos na superfície das células parietais, elevando a secreção do ácido pelas células parietais. Prostaglandinas E2 e I2, hormônios locais que inibem a secreção do ácido. As prostaglandinas exercem efeitos citoprotetores em muitos aspectos de função gástrica, incluindo aumento da secreção de bicarbonato, receptores de EP1 e EP2, aumento da liberação de mucina protetora, redução da produção do ácido gástrico, provavelmente por ação sobre os receptores EP2 e EP3 nas células SCS. Lembrando que, ó, as células SCS, a gente vai encontrar aqui, ó, células enterocromafins. E prevenindo a vasoconstrição e, portanto, o dano à mucosa, que ocorre após estímulo agressivo. Nossa, agora que apareceu. Somatostatina diminui a secreção ácida por meio de 3 mecanismos. 1. Inibição da liberação da gastrina nas células. Inibição da liberação da histamina de células. Inibição direta da secreção ácida pelas células parietais. Seguimos. Agora a gente começa a falar de úlcera, né? A gente começa a falar de algumas patologias ligadas ao trato gastrointestinal. A úlcera péptica consiste em perda da integridade da mucosa de revestimento, tanto do estômago quanto do duodeno, causando dor, sangramento e obstrução. Essa condição está associada por um desequilíbrio entre fatores protetores e fatores lesivos da mucosa gastrointestinal. Então, a úlcera a gente pode considerar, então, que é a perda da integridade da mucosa de revestimento, tanto do estômago quanto do duodeno. Então, o mais famoso que pode causar aí a úlcera é a Helicobacter pylori, que também é chamado de H. pylori. É uma bactéria gram-negativa que aumenta a amônia, aumentando o suco gástrico e diminui o bicarbonato do duodeno, enfraquecendo a mucosa do duodenal. O tratamento, então, seria com um antagonista dos receptores H2 ou inibidores da bomba de prótons ou neutralizar ácido com antiácido. Os antagonistas do receptor H2 inibem reversivelmente a ligação de estatina aos receptores H2, culminando aí na supressão da secreção do ácido gástrico, ou seja, diminuindo, né? Diminui indiretamente da secreção ácida gástrica por gastrina e acetilcolina. Aqui ele fala de alguns fármacos, que seria a cimetidina, a ranitidina, a nizadina e a famotidina. São fármacos que levam de 1 a 3 horas para
para ação. E a cimetidina, ela passa pela placenta, então ela não é indicada para gestantes. Inibidores de bombas de próton impedem a síntese de ácido clorídrico por 18 horas aproximadamente. Seria o omeprazol, que foi o primeiro a ser descoberto, lansoprazol, pantoprazol, dexlansoprazol. São profármacos, ou seja, eles necessitam de um ambiente ácido. Então, se a gente fala aí de úlcera, o que a gente pode usar? Inibidores de bombas de próton, a gente pode lembrar dos ZOLs. Omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, dexlansoprazol. Então, falou de prazol, a gente tem que lembrar que são inibidores da bomba de próton e eles ajudam na correção da úlcera, na melhora da úlcera. São profármacos e necessitam de um ambiente antiácido. Um ambiente ácido antiácido, né, Luca? Agentes anticolinérgicos são antagonismo receptores muscaridínicos da acetilcolina, ou culminando aí na diminuição da secreção gástrica, e ele é pouco utilizado. Antiácido é o modo mais simples, é o modo mais utilizado. São eles os sais de magnésio e os sais de alumínio. Quem possui? Pacientes com doença renal crônica. Pacientes com doença renal, então aqui, ó, crônica. Não devem utilizar o antiácido com magnésio, porque pode formar um hipermagnesemia. Bom, a gente também tem os citoprotetores, que aumentam os mecanismos endógenos de proteção da mucosa. A gente pode falar aí do quelato bismuto, que é um agressor potente para H. pylori, e o sucralfato é um agente protetor. A gente também fala aí de antimicrobianos. Os pacientes com H. pylori, eles precisam de um tratamento com antimicrobianos. Então, o tratamento de escolha consiste em um inibidor de bomba de prótons combinado com amoxicilina, metronidazol, pode ser usado em paciência alérgica à penicilina, mais claridromicina, o tratamento quádruplo com subsaliciato de bismuto, metronidazol e tetraciclina combinada a um inibidor de bomba de prótons é outra opção. Tratamento quádruplo deve ser considerado em regiões em que é elevada a resistência à claritromicina. Meu Deus, essa aqui é uma parte bem importante. Os neurônios motores sofrem influências positivas e negativas. A parte excitatória é mediada pela ação da acetilcolina, enquanto a parte inibitória é mediada pela ação do óxido nítrico, peptídico intestinal vasoativo. Então, aqui, lembrando que a gente está falando do trato gastrointestinal. Então, no trato gastrointestinal, os neurônios, a parte excitatória é medida pela acetilcolina, excitatória, acetilcolina. Não é acetilcolina, não é excitatória, todos os outros vão ser de parte inibitória. Óxido nítrico, peptídeo intestinal vasoativo. Fármacos que aumentam a motilidade gastrointestinal. A domperidona antagoniza principalmente o receptor dopaminérgico, D2, sem afetar significantemente os outros receptores. É usada por aumentar a pressão no esfíncter esofágico inferior, desse modo inibindo o refluxo gastroesofágico. Aumenta também o esvaziamento gástrico e o peristaltismo duodenal. A metoclopramida estimula a motilidade gástrica, provocando acentuada aceleração do esvaziamento gástrico. É útil no refluxo gastroesofágico e em distúrbio de esvaziamento gástrico, mas é ineficaz no ilho paralítico. Meu Deus, esses nomes me matam. Então, aqui a gente pode lembrar aqui, ó, uma coisa bem importante, ó. A metoclopramida.
ela estimula a motilidade. Então, a aceleração do esvaziamento gástrico. Então, ela acelera esvaziamento gástrico, o que vai ser útil para o refluxo. Porque diminui a quantidade de suco gástrico, né? Agora a gente vai falar de constipação. Constipação não tem uma única causa. Uma das causas é baixa ingestão de fibras, fármacos, problemas hormonais, distúrbios neurogênicos, doenças sistêmicas. Pode ser tratados com laxativos, formadores de volume e osmóticos, polímeros polissacarídeos que não sofrem digestão. Combinam, então, numa massa hidratada do lume intestinal, que vai auxiliar aí na evacuação. Vários dias para fazer efeito. Laxativo osmóticos, solutos pouco absorvidos, sulfato de magnésio, hidróxido de magnésio. Prendem volumes aumentados de líquido no volume intestinal, combinando aí num volume anormal no cólon, que faz uma distensão e uma purga em aproximadamente 1 hora. Laxativos estimulantes, estimulam nervos entéricos. Isso aí. Agora a gente vai falar esse aqui, ó. Emoliantes fecais, também usado para constipação. O docusato de sódio é um composto tensoativo que atua no trato gastrointestinal de maneira semelhante a um detergente e produz fezes mais umedecidas. Adicionalmente, tem um modesto efeito estimulante laxativo. Agentes umectantes e emolientes fecais produzem a tensão superficial das fezes com o objetivo de facilitar a mistura das substâncias aquosas e gordurosas, amolecer as fezes e permitir a evacuação mais fácil. O óleo mineral é indigerível e absorvido apenas em pequenas quantidades, penetra e amacia as fezes, podendo interferir na reabsorção da água. Os efeitos adversos do óleo mineral impedem a sua utilização prolongada e incluem interferência na absorção de substâncias lipossolúveis, como as vitaminas, desenvolvimento de reações do corpo estranho na mucosa intestinal e em outros tecidos, e eliminação do óleo pelo esfíncter anal. Fibras da dieta e suplementos. Em condições normais, o volume, a consistência, a hidratação das fezes depende do teor de fibras da dieta. A definição de fibras é a parte do alimento que resiste à digestão enzimática e chega ao intestino grosso praticamente inalterado. As bactérias do cólon fermentam as fibras em graus variáveis, dependendo de sua composição química e hidrossolubilidade. A fermentação das fibras exerce 2 efeitos importantes. Forma ácidos graxos de cadeia curta, que atuam como fatores tróficos no epitélio do intestino grosso e aumenta a contagem de bactérias. Em geral, as fibras insolúveis e pouco fermentáveis, como lignina, são mais eficazes para aumentar o volume fecal e o trânsito intestinal. Você sabia que o excesso de fibras e laxantes pode provocar um efeito reverso e ser o fator de desencadear de constipação? Por esse motivo, a dieta deve ser equilibrada com a concentração correta de água e alimentos que favorecem a motilidade intestinal, impactando diretamente na absorção intestinal. Agora a gente começa a falar de diarreia. Mais um problema do trato gastrointestinal. Não é problema, a gente tem uma palavra que a gente usa, peraí, vou lembrar. Mais um distúrbio, enfim. Diarreia. O termo diarreia é definido como massa líquida excessiva, onde a maioria dos casos resulta de distúrbios do transporte intestinal de água e eletrolitos. Globalmente, a doença diarreica aguda é uma das principais causas de morte em lactantes desnutridos, especialmente em países de desenvolvimento, onde o atendimento médico é menos acessível. E cerca de 1 a 2 milhões de crianças morrem por ano pela simples falta de contramedicamentos.
Contramedidas. A investigação e o entendimento dos processos etiológicos responsáveis pela diarreia facilitam o tratamento eficaz. Isso foi me chocou, assim, isso aqui. Não é relevante, mas me chocou bastante. Eu realmente não saberia disso. Quais são os tratamentos farmacológicos aí para a diarreia? Deve ser reservado para os pacientes com sintomas persistentes ou significativos, ou seja, não é tô com diarreia, vou tomar algum fármaco. Isso pode ser prejudicial, como a gente vai ver aqui. Em geral, os agentes antidiarreicos agem de forma inespecífica ao mecanismo responsável pela diarreia, tendo como objetivo oferecer alívio sintomático nos casos brandos de diarreia aguda. Uma observação importante é de que alguns desses antidiarreicos atuam diminuindo a motilidade intestinal. Assim, devem ser evitados quando causados por doenças diarreicas por micro-organismos patogênicos, uma vez que podem retardar a eliminação do micro-organismo e aumentar o risco de invasão sistêmica pelos agentes infecciosos. Além disso, os antidiarreicos podem causar complicações locais, como megacolon tóxico. Fármacos higroscópicos e formadores de bolo fecal. Esses agentes são polímeros polissacarídeos que não sofrem digestão. Desse modo, formam uma massa hidratada no lume intestinal, promovendo o peristaltismo e, consequentemente, melhorando a consistência fecal. Lembrando que o peristaltismo é um movimento das nossas células intestinais, né? Os colóides ou os polímeros hidrofílicos pouco fermentáveis, como a carboximetilcelulose e a policarbolífila cálcica. Gente, nomes são horríveis para mim. Absorvem água e aumentam o volume fecal. A policarbofila absorve 60 vezes sua massa em água. Em geral, são usados para constipação, mas são úteis às vezes em diarreia episódica aguda em diarreias crônicas brandas em pacientes com síndrome de intestino irritável. O mecanismo desse efeito não está claro, mas eles podem atuar como géis e modificar a consistência e a viscosidade das fezes, gerando uma sensação de redução de fluidez das fezes. Outros compostos: sequestradores de ácidos biliares. A colestiramina aumenta a secreção fecal dos ácidos biliares e reduz seus níveis circulares. E, por fim, diminui as concentrações sistêmicas com alívio do purido dentro de 1 a 3 semanas. Bismuto, a gente já ouviu falar disso. Utilizado para tratar várias doenças e sintomas gastrointestinais há séculos, embora seu mecanismo de ação permaneça mal compreendido. Probióticos. O trato gastrointestinal contém ampla flora comensal necessária para a saúde. Alterações no equilíbrio ou composição desta flora são responsáveis pelas diarreias associadas ao uso de antibióticos e possivelmente outras doenças. Preparações probióticas contendo uma variedade de cepas bacterianas mostraram algum grau de benefício nas diarreias agudas. Diarreias associadas a antibióticos e diarreias infecciosas, mas a maioria dos estudos clínicos foi pequena e, por isso, as conclusões são limitadas. Vômito. Estou vendo aqui porque minha bateria do tablet está acabando. Vômito, né? Então, a gente terminou diarreia e a gente entra em vômito. Vômito, em geral, a ação de vomitar é a sensação de náusea que a... Em geral, a ação de vomitar e a sensação de náusea que a acompanha são consideradas reflexos protetores que ajudam a livrar o estômago e o intestino das substâncias tóxicas e impedir sua ingestão subsequente. O ato físico de vomitar é coordenado centralmente pelo centro do vômito emético, na medula conhecida como zona de gatilho quimiorreceptora. Essas áreas recebem estímulos do labirinto no ouvido interno através do núcleo vestibular, o que explica o mecanismo da cinetose e de aferentes vagais vindos do trato gastrointestinal. Os principais neurotransmissores envolvidos nesse neurocircuito são a acetilcolina, a histamina, a serotonina, a dopamina e a substância P. Vale ressaltar que as náuseas e os vômitos são feitos
são efeitos colaterais indesejáveis de muitos fármacos clinicamente úteis, notadamente os usados para quimioterapia no câncer, mas também os opioides, analgésicos gerais e digoxina. Quais são os tratamentos fármacos que a gente tem, então, para vômito, né? Em geral, antieméticos são classificados de acordo com os receptores predominantes, nas quais provavelmente atuam sendo classificados antihistamínicos. Os antagonistas dos receptores histamínicos H1 são úteis principalmente nos vômitos pós-operatórios, atuando nos nervos aferentes vestibulares no tronco cerebral. Ciclizina, hidroxina, prometizina e difenitramina são alguns exemplos desses grupos fármacos. Nenhum é muito eficaz contra substâncias que atuam diretamente sobre a zona gatilho. Os principais efeitos adversos são sonolência e sedação, conquanto possivelmente contribuído para a eficácia clínica. Agentes anticolinérgicos. O antagonista dos receptores muscarínicos, utilizado mais comumente é a escopolamina. Esse apresenta efeito antiemético. Entretanto, em geral, os anticolinérgicos não são eficazes no tratamento de náuseas induzidas pela quimioterapia. Os efeitos adversos mais comuns são secura na boca e visão embaçada. Também ocorre sonolência, mas o fármaco tem menos ação sedativa que os antihistamínicos devido à fraca penetração no sistema nervoso central. Antagonistas dos receptores 5-HT3. O local primário de ação desses fármacos é a zona gatilho quimiorreceptora. Podem ser administrados. Lembrando, lembra que a gente falou que o vômito é... Aqui, ó. O ato físico de vomitar, coordenado centralmente pelo centro do vômito, na medula conhecida como zona de gatilho quimiorreceptora. Então, esse fármaco aqui, antagonista dos receptores 5-H23, HT3, o local primário de ação desse fármaco é a zona de gatilho quimiorreceptora. Então, é a zona de gatilho que coordena o vômito, né? Podem ser administrados por via oral ou parental, às vezes útil se a náusea já estiverem presente. Fazem parte dessa classe medicamentos como granicetrona, ondansetrona e a palonocetrona, particularmente valiosas na prevenção e tratamento de vômitos. E em menor proporção de náusea comumente observados no pós-operatório ou naqueles causados por radioterapia ou administração de fármacos citotóxicos como a cisplatina. Os efeitos adversos, como cefaleia e desconforto gastrointestinal, são relativamente incomuns. Antagonistas da dopamina. A domperidona, usada para tratar vômitos causados por citotóxicos, bem como sintomas gastrointestinais, diferentemente da metoclopramida, não atravessa facilmente a barreira hematoencefálica e, consequentemente, tem menos propensão a produzir efeitos colaterais centrais. Doença intestinal crônica. Essa categoria compreende a síndrome do colo irritável. Está muito difundido, né? Muita gente tem a síndrome do colo irritável, também chamada de SCI, e as doenças inflamatórias intestinais. Doença inflamatória. A colite... A colite ulcerativa e a doença de Crohn são formas de doenças inflamatórias intestinais, afetando o cólon ou o íleo. Trata-se de distúrbios inflamatórios autoimunes, que podem ser graves e progressivos, necessitando de tratamento com fármacos anti-inflamatórios e imunossupressores, e, ocasionalmente, ressecção cirúrgica. Tratamento farmacológico para doenças inflamatórias, que entra a colite ulcerativa e a doença de Crohn. Glicocorticoides são potentes anti-inflamatórios, cujos fármacos de escolha são, em geral, Gente, por que tem tanto nome difícil?
prednisolona ou a budesonida, embora os possam ser usados. São dados por via oral ou localmente no intestino por supositórios ou enemas. Os glicocorticoides são úteis para as crises agudas de doenças inflamatórias intestinais. Não são ideais para tratamentos de longo prazo, em razão de seus efeitos colaterais. Aminosalicilatos. A manutenção da remissão tanto da colite ulcerativa quanto na doença de Crohn, em geral, é obtida com os aminosalicilatos, embora seja menos úteis nessa última condição. Seu mecanismo de ação é obscuro. Pode reduzir a inflamação por remoção de radicais livres, inibir a produção de prostaglandinas e leucotrienos ou por diminuição da quimiotaxia dos neutrófilos e da geração de superóxidos. Seus efeitos adversos são diarreia, hipersensibilidade aos salicilatos e nefrite intestinal. Síndrome do cólon irritável. A síndrome do cólon irritável é caracterizada por crises de diarreia, constipação ou dor abdominal. A etiologia da doença é incerta, mas fatores psicológicos podem ter alguma participação. O tratamento é sintomático, usando-se uma dieta rica em fibras, mais loperamida ou um laxativo, se necessário. As anormalidades da função intestinal, que podem ser evidenciadas por constipação ou diarreia, ou ambos, nas mais diferentes ocasiões, resultaram na interpretação clássica da síndrome do cólon irritável como um distúrbio de motilidade. Embora as alterações motoras não possam explicar inteiramente o quadro clínico observado. Qual é o tratamento farmacológico para a síndrome do cólon irritável? Existem poucas opções farmacológicas eficazes para este caso. Entre elas tem-se antiespasmódicos, incluem anticolinérgicos, antagonistas do canal de cálcio e antagonistas dos receptores opioides. Fármacos podem ser moderadamente eficazes em um subgrupo de paciente e são úteis como uma medida complementar. Antidepressivos, classe mais eficaz devido às suas propriedades neuromoduladoras e analgésicas, independente do seu efeito antidepressivo. Os antidepressivos tricíclicos têm uma longa história de eficácia comprovada no tratamento da dor visceral funcional crônica. Os inibidores seletivos da recaptação da serotonina têm menos efeitos adversos e têm sido recomendados, especialmente para os pacientes com constipação funcional, porque podem aumentar os movimentos intestinais e até mesmo causar diarreia. Se a gente for pensar, então, quais seriam os prejuízos de uma doença no trato intestinal, trato gastrointestinal, então a gente pensa em absorção e na toxicidade. A falta no processo que podem sofrer com doenças ligadas ao trato intestinal é o principal via de absorção. Se a gente tem algum problema no trato gastrointestinal, então a gente fala de uma falta e de uma má absorção e uma elevada taxa de toxicidade. Processos anticonstipativos evitam que os fármacos sejam eliminados, podendo causar toxicidade. Bom, a gente termina, então, a leitura do capítulo. Eu achei bem legal, acho interessante a gente dar uma lida aí nas respostas do livro para as 3 perguntas que tem. É muito interessante, ele dá uma explicada a mais ali em coisas que a gente pode ter passado, coisas que é legal da gente revisar com outras palavras. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe aí o seu like, deixe se você gostou. Se você não gostou de alguma coisa, me conta o que você achou dessa parte com as folhas pretas, que foi um modo diferente que eu tentei. Essa matéria, para mim, é uma matéria muito complexa por causa dos nomes. Eu sou terrível com nomes, vocês viram que até para falar é difícil.
mas eu vou continuar aqui apresentando para vocês o resumo, trazendo qualquer informação que eu achar útil. Se você tiver, vi que fala sobre tal coisa, eu vou pesquisar para trazer mais informações, tanto para mim quanto para você. Deixo aqui mais uma vez meu pedido de me segue aqui, deixa o seu like, indica o canal para os outros colegas da faculdade. E também, se você conhece alguém que está fazendo as matérias que a gente fez no módulo passado, vai ser muito legal a pessoa, de repente, ser beneficiada com os nossos resumos. Cheiro para todos, até a próxima!